Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira sessão das conferências abertas sobre inovação, integradas no mês da inovação na administração pública. Antes de iniciarmos, peço a todos que desliguem o som e as câmaras de forma a assegurarmos as melhores condições desta sessão. Os participantes poderão utilizar o chat para colocar as suas questões, que serão respondidas no final da apresentação. Para falar do tema de hoje, o papel dos Institutos Superiores Politécnicos na inovação, temos connosco o professor Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, é também o presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Boa tarde, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e passo-lhe então a palavra. Olá, muito boa tarde, Maria João Rodrigues, muito obrigado ao INA pelo convite, cumprimentar também a Elsa Belo, o Dr. Belo Carreira, por esta viagem que temos feito em conjunto neste trabalho colaborativo e cumprimentar todas e todos aqueles que nos estão a ver e, se me permitem, eu gostava de propor-vos uma viagem um bocadinho histórica, mas muito rápida e também lançando alguns desafios que se colocam neste momento em termos de inovação, não apenas em Portugal, mas também na Europa. E permitam-me começar por dois, eu diria, factos relevantes que marcaram, ou três factos relevantes que marcaram a última semana e que estão a marcar esta semana. O primeiro prende-se com a publicação pela Comissão Europeia dos resultados do Innovation Scoreboard, onde pela primeira vez Portugal é apontado como um país fortemente inovador. Isto é a primeira vez na nossa história que, de acordo com este índice, nós somos apontados com dois aspectos importantes, a crucialidade das pequenas e médias empresas para estes resultados e a segunda também uma qualificação dos recursos humanos que tem vindo a crescer. O segundo facto tem a ver com a call das universidades europeias, a segunda call das universidades europeias. E, portanto, a minha viagem, ou a minha proposta de viagem é um bocadinho fazer uma análise do que tem sido o contributo dos institutos politécnicos e também, no final, depois dar uma nota de dois ou três desafios daquilo que tem sido, que se nos colocam num próximo futuro. Muito rapidamente, e é importante notar que nós estamos a falar de instituições que têm 40 anos. Formalmente têm 40 anos, a maior parte delas, do ponto de vista prático, não tem 40 anos e o período de lançamento 79-83 até, se quisermos, 2018, onde o regime de graus e diplomas permite que as instituições de ensino superior, independentemente da sua natureza, possam conceder doutoramentos de acordo com as condições em termos de capacidade de investigação, desenvolvimento e qualificação do corpo docente. E, portanto, se olharmos para aquilo que hoje em dia é um desafio entre a academia, por assim dizer, e a sociedade, nós temos, por assim dizer, as duas funções, se calhar mais tradicionais, o ensino e a investigação, mas cada vez mais essa integração que as instituições de ensino superior realizam com o seu ambiente e com o seu envolvimento social e político. Se quisermos, acrescentando aqui as empresas nessa figura, nós poderíamos estar a falar de uma quádrupla hélice regional que tem as empresas, as instituições do setor público, tem as instituições de ensino superior e tem a sociedade civil, numa lógica de mostrar o impacto socioeconómico, a participação alargada num conjunto variado de atividades e também a integração cada vez maior entre ensino e investigação. A tal de foice, um dos grandes objetivos das universidades europeias é cada vez mais essa crescente integração entre o ensino e a investigação, tomando os territórios como os verdadeiros laboratórios vivos, onde naturalmente os estudantes podem aprender, onde as instituições podem investigar, sempre numa lógica de cocriação de soluções que respondam aos desafios lançados pelos próprios territórios, quer através de empresas, quer de instituições sociais, culturais, de saúde, numa visão mais alargada do ponto de vista organizacional. Muito brevemente, nós estamos a falar de 20 instituições, 15 politécnicos e 5 escolas não integradas, num total de cerca de 120 mil estudantes e que cresceram cerca de 14% nos últimos 3, 4 anos, com uma capilaridade que é, eu diria, significativa.
existem instituições politécnicas em mais de 80 cidades, incluindo a região autónoma dos Açores e da Madeira, portanto, o que significa que há verdadeiramente uma democratização no acesso ao ensino superior e que acaba por tornar mais resilientes os territórios e capacitá-los de uma forma mais significativa do ponto de vista da sua capacidade de resposta aos desafios que estamos a viver. E, portanto, tem-se notado uma capacidade de renovar e inovar na oferta formativa. O exemplo mais paradigmático são os cursos técnicos superiores profissionais. Relembrar que foram criados em 2014 e hoje em dia estamos a falar de, só no ensino superior politécnico público, cerca de 25 mil novos estudantes que ingressaram para estes cursos de 2 anos. Por outro lado, uma abertura cada vez maior a novos públicos, maiores de 23, titulares de CETESP e, este ano, a dupla certificação no ensino secundário, sobretudo os estudantes provenientes do ensino profissional, mas não apenas, do ensino artístico, no ensino profissional, que têm uma oportunidade para ingresso nas licenciaturas, e os consórcios que foram constituídos sob liderança dos politécnicos oferecem cerca de 2.500 vagas, mais concretamente 2.372 vagas para o próximo ano letivo, abrindo o leque de oportunidades a mais estudantes. Naturalmente, a inovação cada vez mais está alicerçada na capacidade de investigação e na massa crítica que permite o desenvolvimento de projetos. Permitam-me partilhar este gráfico convosco, que é o reflexo da avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento da última avaliação da FCT. Para vos dar uma nota, os politécnicos tinham, antes desta última avaliação, tinham 5 ou 6 unidades de investigação avaliadas para financiamento e neste momento têm 35 unidades de investigação financiadas, sendo 5 com classificação de excelente e 9 com a classificação de muito bom, existindo algumas áreas do conhecimento onde apenas existem unidades de investigação financiada no ensino politécnico. Então revela uma maturidade e uma capacidade científica instalada que é hoje em dia significativa, fruto do investimento que tem vindo a ser feito nos últimos anos e que, naturalmente, a alteração da carreira docente em 2009, com a obrigatoriedade do acesso a essa mesma carreira com o grau de doutor ou título de especialista, qualificou muito as instituições. Só o TAC foi 60% dos doutorados em termos de ETIs têm hoje o grau de doutor. E esta inserção nas redes europeias consubstancia-se também nos projetos H2020 e Eureka, dos mais competitivos a nível europeu, e que se nota um crescimento significativo nos últimos anos dos politécnicos nesses mesmos projetos europeus. E se hoje em dia formos ver alguns dos projetos que são apontados pela Comissão Europeia como bons exemplos para o novo Green Deal, vários são desenvolvidos, sobretudo nas áreas das energias, pelos politécnicos. E este é um dado particularmente relevante quando comparamos os países coordenadores em termos de projetos H2020, e isso são dados absolutos, portanto não são dados relativos. O país que mais candidaturas H2020 em termos de universidades de ciências aplicadas coordenou é Portugal, ficando à frente de todos os países europeus e quando comparamos alguns sistemas, como o holandês, como o finlandês, ou como o alemão, ou como o austríaco, naturalmente Portugal tem um nível de capacidade de investigação muito superior a esses países, traduzido na aprovação desses mesmos projetos. Por outro lado, aquilo que, a par desta aposta em termos de projetos europeus, há também uma forte permeabilidade com os territórios e com os projetos, sobretudo ao nível do COMPET ou do anterior quadro comunitário de apoio, o QCA, que se traduziu em mais de 450 projetos e mais de 100 milhões de euros de financiamento próprio, de interação com os próprios territórios e, portanto, criando inovação nesses mesmos territórios. E, portanto, este é apenas um dado muito claro sobre a evolução do financiamento de projetos e aquilo que se nota é um crescimento significativo nos últimos anos face à capacidade de ter projetos, sobretudo em copromoção na maior parte dos territórios e que se traduz também numa forte relação com as empresas através da prestação de serviços que hoje em dia são feitas. Dar-vos nota que são dados de estudos que o CSISP encomendou, há num caso ao ICBAS, no outro ao IGOT,
e que este será publicado muito brevemente e que representa um compromisso da nossa parte do ponto de vista de prestar contas à sociedade, naturalmente revelando os principais projetos que estamos a realizar. E o mesmo se passa com a integração com as autarquias, com outras entidades públicas ou com o terceiro setor, onde há um fluxo muito relevante em termos de prestação de serviços para essas mesmas entidades. E que, em termos de inovação, se tem traduzido também na capacidade de gerar patentes e que representam valores importantes naquilo que é a transformação da investigação, muitas vezes em resultados de propriedade intelectual. Dar-vos nota, recentemente foi vendida uma patente entre um politécnico e uma universidade no valor de €1 milhão no norte do país e, portanto, para uma empresa industrial para fazer a aplicação desta mesma patente. Portanto, há aqui esta preocupação do ponto de vista comercial para que naturalmente seja transferido o conhecimento. Estes são os resultados, e já agora eu partilho depois estes slides, portanto o INA poderá disponibilizar a quem estiver interessado. Estes são resultados de um outro estudo que foi concluído ano passado sobre o impacto regional dos politécnicos. Isso foi um estudo conduzido em 12 politécnicos e, como podem verificar, há impactos significativos. O mais relevante é no Politécnico de Bragança, mas em termos de peso no produto interno bruto regional, mas também na atividade económica e também na posição no ranking das maiores empregadores na região, onde aí, genericamente, os politécnicos estão naturalmente classificados no top 5 das entidades que mais empregam nessas mesmas regiões. E também, cada vez mais, é uma outra área importante de inovação, através da promoção do empreendedorismo, quer através da criação de empresas, quer através do reforço das competências empreendedoras dos estudantes e dos docentes, quer também na incubação. Hoje em dia, a larga maioria dos politécnicos tem estruturas de incubação nos seus campos ou participa em parques de ciência e tecnologia, potenciando a prestação de serviços especializados, a incubação e a transferência ou a criação de spin-offs para esses mesmos espaços e que se tem traduzido num conjunto significativo de empresas criadas com taxas de, eu diria, sobrevivência muito superiores à média nacional. Estes são dados do Poli Empreende, das empresas criadas ao abrigo deste concurso que os politécnicos têm e que revelam taxas de sobrevivência muito superiores àquilo que é a média nacional. Tentando terminar, porque tenho 15 minutos e estou praticamente a concluí-los, muito brevemente, sem dúvida que os politécnicos contribuem hoje de uma forma muito significativa para suprir as necessidades dos mercados de trabalho regionais. Deixem-me dar-vos 2 ou 3 exemplos. Os polos de tecnologias de informação e comunicação que existem hoje no Fundão, que existem em Viseu, que existem em Bragança, naturalmente, ou que existem em Tomar, estão fortemente ancorados na relação que foi possível estabelecer entre as empresas aí instaladas e os politécnicos que, do ponto de vista da capacidade formativa, da adaptação e inovação dessa capacidade formativa e da relação através de projetos em conjuntos, são capazes de ancorar estas mesmas empresas nesses mesmos territórios. Depois, há claramente uma relação entre a dinâmica dos IPs e o nível de desenvolvimento das regiões. E dizer que aqui também existem diferentes níveis de dinamismo e, portanto, essa lógica de ter a capacidade de mobilizar os atores do território, porque é uma coisa que é importante. Uma instituição apenas por si só não é capaz de estancar, por exemplo, o problema demográfico, não é capaz por si só de reter a população e, portanto, esta lógica de ecossistema, esta lógica de co-criação acaba por ser fundamental naquilo que é hoje em dia a capacidade de tornar as regiões mais competitivas, mais resilientes e mais, naturalmente, equilibradas do ponto de vista do seu crescimento. E depois são também importantes para a sua relação com a administração local, as associações e a população local, que é essencial. E por fim, os dados, por exemplo, dos estudantes internacionais demonstram que nos últimos anos os politécnicos são as instituições que mais estudantes internacionais atraem, sobretudo nas regiões do interior. Os 3 politécnicos mais estudantes internacionais têm, Bragança, Guarda e Castelo Branco, encetaram nos últimos anos estratégias de atração que significa a capacidade de
atrair população jovem e, em muitos casos, o caso mais paradigmático é Bragança, de reter muita dessa população qualificada. Por fim, e porque a formação ao longo da vida é hoje, e foi apresentada pela comissária Maria Gabriel, como um dos 3 pilares, a pares dos movimentos ou das estratégias de co-criação e da inclusão, mas dizia eu, a formação ao longo da vida é hoje um desafio importante para aquilo que serão os desafios do espaço europeu de ensino superior até 2025, e também que os politécnicos têm desempenhado um papel fundamental, e dizer-vos que na próxima sexta-feira assinaremos um protocolo com o IFP e com a APDC para fazer cursos de formação de reskilling com naturalmente a consequente contratação das pessoas que participam nesses cursos para as empresas de tecnologia de informação e comunicação, muito na lógica do reskilling de pessoas que, pelas suas formações, o mercado deixou de procurar essas mesmas competências e estamos aqui na procura de reconfigurar esse mesmo portfólio para, naturalmente, a adaptação àquilo que são novos setores e novas dinâmicas dos mercados de trabalho. E, portanto, também aqui os politécnicos têm dado um contributo muito significativo nessa ligação entre as empresas, as instituições públicas e os seus próprios diplomados. E, portanto, essa apresentação breve ficava por aqui e estou agora disponível para as questões que se coloquem. Professora, acho que a nossa plateia ainda está um bocadinho tímida e, portanto, eu se calhar avançava já com uma questão, pode ser que entretanto surjam outras, que tem a ver com qual é o papel que os institutos superiores politécnicos podem ter na promoção da inovação ao nível da administração pública, reforçando aqui as dinâmicas colaborativas e a co-criação, a que o professor também tem colaborado, e nomeadamente os institutos politécnicos de Setúbal e o PSISP, portanto, no trabalho colaborativo que tem feito também connosco. Eu diria que há aqui algumas dimensões que são importantes de discutir. A primeira, e eu diria muito na lógica de um projeto muito interessante que o INA tem, são as oficinas de co-criação, que é naturalmente a mobilização do capital humano que possa ser naturalmente utilizado para inovar na administração pública. E eu acho que o tempo que estamos a viver é propício a essa capacidade de inovar, de encetar novos projetos que permitam naturalmente uma administração pública mais eficiente. Há depois uma outra lógica que é ao nível da formação. Nós temos, claro que a pandemia criou aqui outras oportunidades, mas nós temos naturalmente um conjunto de necessidades de formação da administração pública, e não falo apenas nas competências digitais, mas onde os politécnicos podem aqui desempenhar, ou as outras instituições de ensino superior, podem aqui desempenhar um papel essencial naquilo que é o reforço dessas mesmas competências para uma administração pública mais próxima dos cidadãos e que também, naturalmente, responda a esses mesmos desafios. O terceiro, permitam-me dar o exemplo daquilo que hoje em dia é a aplicação, por exemplo, da ciência dos dados àquilo que é a administração pública. Os concursos que já existiram de ligação entre a administração pública e as instituições de ensino superior revelaram que esta ligação a esses projetos de co-criação acabam por ser essenciais para a prestação de melhores serviços. Dou-vos apenas 2 exemplos muito claros, na área da saúde, através de programas que estão a ser desenvolvidos, de como é possível quase em tempo real aceder a um conjunto de informação que estava completamente dispersa nas diferentes bases de dados, ou então, por exemplo, na gestão das águas, ter a capacidade de identificar, por exemplo, fugas e imediatamente resolver esses mesmos problemas nas empresas que gerem essas mesmas águas. Isso é feito, naturalmente, aplicando a ciência de dados a um conjunto de informação que a própria administração pública já tem, e isso tem sido feito, naturalmente, em parceria e em estreita articulação entre aquilo que são as instituições da administração pública e também as instituições de ensino superior, nesse caso politécnico ou de investigação. Certo. Professor, quer-nos falar um pouco também da rede das universidades europeias que referiu, portanto, de que forma é que os politécnicos estão, portanto, a intervir e vão intervir e de que forma é que isso está a ser inovador? Este foi um projeto lançado em 2017 na Sorbonne pelo presidente Macron e que a União Europeia em 2018 lançou uma primeira call.
perdão, 2019, e já este ano, 2020, foi lançado uma segunda call. O objetivo é criar um conjunto de campos europeus, a partir de consórcios entre as diferentes instituições de ensino superior, que naturalmente, com objetivos, eu diria, mais abrangentes ou mais concentrados, possam desenvolver uma ideia de espaço europeu de ensino superior, possibilitando uma participação mais efetiva de docentes, de estudantes, mas sobretudo das comunidades nesses mesmos projetos. E, portanto, isso significa, como disse há pouco, que é olhar para os territórios e dar oportunidade aos próprios territórios para a promoção desse espaço europeu de ensino superior e também a construção de um ideal europeu em que aqui o ensino superior passa a ter um papel essencial. E, portanto, desse ponto de vista, a call deste ano é particularmente importante porque significa um maior número de instituições e de consórcios que foram aprovados, possibilitando que instituições de diferentes regiões da Europa, e esta lógica também de inclusão, que está muito alinhado com aquilo que são as ideias e os pilares do próximo Espaço Europeu de Ensino Superior, permitem naturalmente uma maior integração dessas instituições na construção de um ideal europeu. E eu diria que verdadeiramente precisamos desse móvel das instituições de ensino superior e do ensino superior e de investigação, para naturalmente dar aqui um reforço particularmente importante nesses tempos de pandemia e de, naturalmente, crise económica e social que estamos a viver. E, portanto, aqui a integração entre a administração pública e o ensino superior, sobretudo na definição de projetos que permitam lidar com a questão económica e social, é particularmente relevante. E permitam, só fazer aqui uma ligação, os dados do desemprego, que têm vindo a crescer nos últimos tempos, dão-nos uma mensagem muito clara, se o juntarmos ao último outlook da OCDE sobre o mercado de trabalho, reforçam essa mesma mensagem. Quem está a ser mais afetado, não quer dizer que as outras, eu diria, as outras faixas etárias ou outras qualificações não estejam, mas quem está a ser mais afetado são os jovens até o 12º ano. E, portanto, isto é muito evidente. E o relatório da OCDE, publicado a semana passada, diz-nos uma outra coisa, ainda mais, eu diria, do ponto de vista daquilo que é o nosso futuro, mais preocupante. É que quem não tem formação dificilmente conseguirá aceder a carreiras aliciantes, a salários minimamente dignos e a oportunidades de carreira importantes. O que significa que, e em Portugal isto é particularmente evidente, a nossa população ativa tem um déficit de qualificação e tem um déficit de formação. O Skills Mismatch, publicado pelo CDFOP, é particularmente, eu diria, importante no caso português, porque nos diz que nós temos um caminho fundamental a percorrer, sobretudo ao nível da formação ao longo da vida. Esta interação acaba por ser aqui essencial. Portanto, também aqui há um papel importante na inovação dos próprios modelos formativos, que precisamos de cursos ou de ofertas muito mais flexíveis, muito mais numa lógica de estratégia de Lego, o que significa que a União Europeia tem particularmente insistido nas microcredenciais, das pessoas poderem ir fazendo formação ao longo da vida e essa formação ser creditada depois mais tarde em termos de grau académico, ou então os mestrados profissionais de um ano, que hoje em dia já são uma realidade em Portugal. E, portanto, há aqui uma interligação muito forte entre todas estas estratégias e todos estes atores do território, que acabam por ser fundamentais e que obrigam a uma participação efetiva das instituições de ensino superior e de ciência nesta fase que estamos a viver. Uhum. Não, continuamos ainda sem perguntas da parte do nosso público, portanto eu vou avançando com aquelas que tenho. Sobre investigação, muitas vezes tem-se a ideia de que a dinâmica organizacional e os serviços estão um bocadinho, e a investigação estão um bocadinho dissociadas. Que caminho é necessário fazer para ganhar as sinergias para todos os envolvidos? Esta lógica eu diria, da participação, essa lógica da criação de um conjunto de mecanismos de colaboração são, eu diria, um dos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta. Eu de manhã estava num outro seminário e num focus group para discutir o mismatch de qualificações no mercado de trabalho, onde estavam empresários e instituições de ensino superior, e um dos empresários dizia que as empresas também colaboram pouco.
Se muitas vezes nós nos queixamos que as instituições de ensino superior deviam colaborar mais com as empresas, os próprios empresários reconhecem que há um déficit de estratégias colaborativas, eu diria, patente a este nível. Nós hoje em dia temos, nas instituições de ensino superior, um conjunto de iniciativas, quer ao nível da candidatura a projetos financiados, que obrigam a esta co-criação, quer à criação de fóruns de discussão que facilitam esta integração, acabam por ser extremamente relevantes. E, portanto, aqui a participação das empresas, por exemplo, nos estágios, a participação das empresas na lecionação de cursos, ou então o desafio através de projetos pedagógicos mais ativos, como Project-Based Learning ou Problem-Based Learning, acabam por ser extremamente relevantes. Deixem-me partilhar uma história que é um exemplo concreto. Há uma empresa de construção de barcos de recreio que se está a instalar em Setúbal e a primeira coisa que nós fizemos foi ir ter com eles no sentido de desafiá-los a integrar as suas soluções ou os desafios que tinham nas nossas unidades curriculares. E, portanto, num espaço muito curto, estamos a desenvolver um conjunto de projetos com os alunos, com os docentes e a própria empresa, no sentido de promover a própria inovação. Portanto, esta abordagem proativa é essencial para que nós consigamos ter aqui, eu diria, sinergias e algo que é fundamental, que é ganhar confiança, porque não basta meter um anúncio para dizer quem é que quer colaborar, é crucial que nós tenhamos a capacidade de ganhar esta confiança organizacional, e essa confiança organizacional faz-se de pequenos projetos, pequenos passos que se vão naturalmente alicerçando e depois naturalmente construindo relações mais duradouras. Nós temos um CETESP com a Deloitte em Setúbal, e esse CETESP onde existe uma participação da empresa na lecionação, onde existe a integração desses estudantes nas atividades reais da própria empresa no dia-a-dia, foi conseguido ao fim de 10 ou 15 anos de cooperação, por exemplo, através de estágios que a empresa concede aos nossos diplomados. E, portanto, esse investimento na relação é também importante, nós não temos a noção de que queremos tudo para o curto prazo. Aqui, o investimento permanente acaba por ser importante, sabendo de antemão que há relações que não resultarão, de certeza absoluta, mas esse investimento e essa proatividade acaba por ser essencial. Professor, também já não temos muito tempo, mas gostava de lhe perguntar como implementar uma lógica de reciclagem eficiente de competências na administração pública, à semelhança da parceria que irá ser estabelecida e que referiu há pouco. Eu diria que nós temos um instrumento que se chama CIADAP na administração pública e que, utilizado como deve ser utilizado, identifica um conjunto de necessidades de formação que são essenciais. Há depois um conjunto de novos projetos que naturalmente são essenciais e que a própria administração pública quer implementar e que são essenciais. E, portanto, há aqui lógicas de formação colaborativa que acabam por ser extremamente relevantes para que nós consigamos responder aos próprios desafios. Depois, há também ao nível da administração pública, se é verdade o reskilling para, eu diria, a população ativa em geral, para a população da administração pública é também fundamental que nós tenhamos essa capacidade. E eu acho que o tempo que vivemos de pandemia, com esta lógica de teletrabalho que provavelmente vai perdurar por vontade de ambas as partes, quer do empregador-Estado, quer dos próprios funcionários, cria aqui novas lógicas de processos formativos que acabam por ser muito mais articulados. Há depois algo também importante, é como é que nós integramos essas lógicas formativas no processo de evolução da carreira. E quer queiramos, quer não, estes são desafios que naturalmente nesses tempos mais difíceis acabam por ser também mais complexos de implementar, mas que é fundamental que nós integramos esta lógica da formação também com possibilidades de evolução na carreira das próprias pessoas. E quando eu digo evolução na carreira, é entre serviços, é o desempenho de novas funções. Reparem, nós hoje em dia temos um conjunto de novas áreas muito relacionadas com projetos, muito relacionados com a inovação, que carecem de recursos humanos altamente qualificados e que, genericamente, há cerca de 10 anos, nós não tínhamos esse tipo de competências em formação. E, portanto, esta capacidade de ir, eu diria, mobilizando as pessoas para novos desafios, para novos projetos, acabam por ser aqui extremamente importantes e também potenciar aquilo que é uma motivação do ponto de vista dos trabalhadores para o desenvolvimento dessas novas competências e desses novos projetos.
Muito bem. Só para terminar, numa mensagem final, um exemplo inspirador. Rapidamente, professora. Um exemplo inspirador de inovação na administração pública. Boa pergunta. É assim, ao nível dos politécnicos, da sua experiência, obviamente. Eu acho que a questão das universidades europeias é verdadeiramente particular no caso de nós liderarmos essas dois consórcios europeus, de termos uma capacidade de afirmação a nível europeu, competindo, eu diria, com as melhores universidades no espaço europeu dessa mesma implementação e, portanto, permita-me o mais recente, também aquilo que a memória mais retém, esta liderança e a participação no consórcio das universidades europeias acaba por ser talvez a conquista mais recente e uma das mais relevantes que nós conseguimos nesses 40 anos de institutos politécnicos em Portugal. Muito bem. Agradeço imenso a sua presença, professor, acho que nos deixou aqui uma mensagem bastante positiva e, portanto, o tempo é muito rápido nestas conferências. Antes de encerrarmos, informamos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. A próxima conferência já amanhã, dia 15 de julho, às 15 horas, com o tema A Importância da Saúde Mental na Inovação. As inscrições podem ser feitas no INA, em ina.pt, e agradecemos a presença do professor Pedro Dominguinhos e de todos os participantes. Muito obrigada, boa tarde e até à próxima sessão.